Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 3 de janeiro de 2024. E o último texto que escrevi no ano passado, em 2023, no dia 31, leva o título de A Economia Idiota. Nesse artigo eu digo o seguinte: o terceiro governo Lula termina o primeiro ano melhor do que o primeiro governo em seu primeiro ano. Ou seja, 2003 foi mais difícil para o Lula do que 2023 do ponto de vista da economia. Até porque, tem um detalhe, em 2003 a situação era pior. Por que era pior? O Brasil não tinha, por exemplo, reservas cambiais. Era um país praticamente desarmado. Era um país que já vinha de vários processos difíceis, como inflação que estava retornando no fim do governo Fernando Henrique Cardoso. E nesse artigo eu digo basicamente o seguinte: que a economia fez lá no comecinho do governo Lula ele atravessar de 2003 a 2010 com popularidade cada vez maior e que fará a mesma coisa agora. E os dados já mostram que a economia está fazendo o Lula se preparar para um voo alto de popularidade. Vamos entender. Uma pesquisa privada que vem sendo divulgada a conta-gotas acaba de ser divulgada de novo mais uma pílula dessa pesquisa, mais um trecho dessa pesquisa que mostra um dado muito bom que o Lula deve estar comemorando muito até agora. A pesquisa diz que os brasileiros afirmam que 2023 foi melhor do que esperavam. Nada pode ser melhor do que isso. Mas ainda há um outro dado que não é dessa pesquisa, que mostra que realmente a economia, como lá em 2003, vai fazer o Lula bombar, a popularidade do Lula bombar e se reeleger com facilidade em 2026, até porque não tem mais ninguém para disputar 2026 e vencer a extrema-direita. Então vamos voltar aqui, lembre-se destas palavras: o terceiro governo Lula termina o primeiro ano melhor do que o primeiro governo em seu primeiro ano. Diz aqui, esse é o texto que eu publiquei no Blog da Cidadania, publiquei aqui no Brasil 247 também, escreve o colunista Eduardo Guimarães. Adeus ano velho, cuidados com alimentação e beleza e a prática de atividades físicas lideram as conquistas dos entrevistados. 5 em cada 10 brasileiros se surpreenderam com 2023. 52% dos entrevistados consideram que o ano foi melhor do que imaginavam. Além disso, mais da metade, 55%, estabeleceram resoluções ou promessas de ano novo para 2023 e entre esses, 8 em cada 10 afirmam que conseguiram atingir seu objetivo. Veja bem, 8 em cada 10. Isso significa, sabe o quê? 80%. Coincidentemente, em 2010, Lula deixou o governo com aprovação de mais de 80%. Esses dados são de uma pesquisa do Instituto Locomotiva e Question Pro. Para o presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles, os dados também refletem uma expectativa para 2024, já que a população está mais otimista e acreditando em melhorias. Esse é o X da questão. Quando as pessoas têm boas expectativas, o governante de turno, aquele que está governando, vive no melhor dos mundos. Abre aspas. Vemos que os brasileiros estão vivendo com mais esperança,
principalmente após viver anos difíceis. E isso acaba refletindo nos cuidados pessoais, em pensar e planejar o futuro, comenta Meirelles. Dentre as principais realizações dos brasileiros, observou-se um destaque nas áreas de saúde e bem-estar. Cuidados com alimentação e beleza e a prática de atividades físicas lideram as conquistas dos brasileiros em 2023. 74% dos entrevistados conseguiram aprimorar seus hábitos alimentares, inclusive eu entre eles, não é? Eu tenho a dizer aqui rapidamente, minha amiga, meu amigo, que emagreci quase 20 quilos este ano, o ano passado, na verdade, né? Em 2023, comecei a fazer exercícios. Eu tenho 74 anos e estou em plena forma física. Mas voltemos aqui, 74% dos entrevistados conseguiram aprimorar seus hábitos alimentares. 66% fizeram algo para se sentir mais bonito e 64% aumentaram sua prática de atividade física. Além disso, 57% guardaram dinheiro e ou iniciaram uma poupança, revelando uma preocupação financeira e de planejamento do futuro. Então, claro, pode não ser o seu caso, pode não ser, mas as coisas melhoram e tanto melhoram que tem uma prova ainda mais poderosa de que o Lula vai bombar. Vejam isso. Evangélicos atenuam rispidez contra Lula e criticam falas raivosas e destacam o quê? Economia. O que eu disse aqui é economia idiota. Né? Então vamos lá. Pastores que em 2022 apoiaram Bolsonaro apontam que vem como altos e baixos do governo. Não que dê para dizer que o azedume de líderes evangélicos com Lula passou, mas a má vontade do grupo na campanha eleitoral, que já havia dado sinais de trégua após a vitória sobre Bolsonaro, abrandou passado um ano de mandato do petista. O jornal Folha de São Paulo conversou com 7 pastores de calibre regional ou nacional, mais um ex-presidente da bancada evangélica, todos alinhados com Bolsonaro em 2022. Apenas Silas Malafaia disse não ver nada de bom na terceira incursão lulista no Palácio do Planalto. Malafaia, que em 1989 votou em Lula no segundo turno e em 2002 chegou a aparecer em sua propaganda eleitoral, é tido como terreno irrecuperável para o presidente. Pariseus, contudo, reservam um tom mais agridoce em seu balanço, apontando que vem como bolas fora, sem desmerecer acertos da nova gestão. Este primeiro ano vem me surpreendendo positivamente, diz Galdino Júnior, presidente do Ministério Santo Amaro da Assembleia de Deus. É claro que não existe governo perfeito, mas como um eleitor conservador que ano passado não votou em Lula, podemos destacar mais pontos positivos do que negativos. Entre atos fortuitos, ele coloca a equipe ministerial com destaque para o vice Geraldo Alckmin, que já tinha apreço no meio evangélico quando era rival de Lula. Ele foi a melhor indicação para o Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, diz o evangélico. Galdino também enxerga mais equilíbrio político nas negociações para passar as pautas do governo no Congresso Nacional, sobretudo a reforma tributária. O chamado Centrão, de onde vem o grosso dos parlamentares evangélicos, tem engordado seu espaço na esplanada. A posição de Galdino espelha um perfil comum nessa casta religiosa influente sobre colegas à frente de igrejas menores, conservadora nos costumes e liberal na economia. Como ele, outros pastores criticam o governo por, no apagar das luzes 2023, anunciar medidas como reoneração da folha de pagamento como forma de encurtar o rombo nas contas públicas. Mas, de modo geral, o cenário econômico agradou os pastores. Líder da Goiana Fonte da Vida, ele integrou mais de uma vez a comitiva evangélica que frequentava o Planalto bolsonarista. Não que, para ele, o céu seja só de brigadeiro nesse primeiro ano de Lula 3.
Durante o atacado em 2022 por muitos líderes que hoje o cobram por uma postura mais conciliatória, o chefe do executivo teria dobrado a aposta na polarização. Augusto desaprova declarações que, a seu ver, em vez de tentar unir o país, incentivam divisões, mas se rende à economia. Basicamente, essa matéria aqui, minha amiga, meu amigo, ela diz o seguinte: os evangélicos estão migrando para Lula, assim como muitos deputados vão fazer, isso vai reduzir as dificuldades de Lula no Congresso, por uma razão muito simples. Como eu disse no meu artigo, é economia idiota. Não é a economia idiota, é a economia idiota. Essa é uma frase que o marqueteiro de Bill Clinton, James Carville, lá em 1991, dizia à equipe de campanha dele qual era o foco. O pai do George Bush, aquele que do 11 de setembro, aquele presidente que invadiu o Iraque e tal, o pai dele também tinha invadido o Iraque e, na verdade, ele tinha muito apoio quando invadiu o Iraque, mas a economia do país estava mal. E o Bill Clinton explorou as fraquezas da economia e venceu o Bush pai lá no início da década de 90. E aí perguntaram para o marqueteiro: como é que você conseguiu fazer esse milagre e derrubar o Bush? E ele falou: é a economia, idiota, brincando, não é? Ele falou isso e essa frase ficou até hoje. Eu usei ela nesse artigo para dizer o seguinte: a economia fez o Lula bombar entre 2003 e 2010 e agora vai fazer a mesma coisa, e Lula deve sair do governo em 2030 com, de novo, 87% de aprovação. E em um documentário que o Lula gravou, ele criticou duramente o governador de Brasília por atuação no 8 de janeiro. Não precisa explicar muito, viu, gente? O fato aqui é que o governador de Brasília deixou tudo acontecer. Na verdade, ele deveria ter sido preso, acomodaram a situação, tal, mas ele era o governador de Brasília, ele comandava a segurança de Brasília, não é? E o Lula desceu a lenha nele em um documentário sobre o 8 de janeiro. Entre Haddad e o PT, o Lula fica com Haddad desde que ele não erre. Essa matéria do colunista do Metrópolis, Ricardo Noblat, ela diz uma coisa muito assim precisa. O que acontece? O PT é um partido de esquerda. Então o Haddad ele vem adotando medidas que não são necessariamente de esquerda. E o Lula fez uma coalizão que não é 100% de esquerda, tem até centro-direita na coalizão do Lula, que foi o que venceu a eleição. Então ele precisa equilibrar isso. Porém, as medidas mais alinhadas, mais com a direita, que seriam supostamente mais de direita que o Haddad vem tomando, são medidas que o Lula aprovou e que vem surtindo efeito. Então, enquanto o Haddad acertar, podem criticá-lo à vontade, que o Lula não vai mexer com ele. Roteiro turístico do Congresso aborda ataques golpistas. Quase um ano depois dos atos extremistas, as obras danificadas por vândalos são incorporadas nas visitas ao Palácio do Planalto. Aqui, a guia turística diz: vocês acompanharam o que aconteceu no 8 de janeiro, foi até pior do que vocês viram na televisão. Muita coisa foi destruída e algumas coisas não puderam ser recuperadas. E aí vai ficando para a história. Por exemplo, você vê aqui uma estátua quebrada que não pôde ser recuperada e que fica aqui para a posteridade como obra da ignorância humana, do que as pessoas idiotizadas por um líder político vigarista podem fazer. E Lula retorna hoje a Brasília após uma semana de recesso. Ele passou o fim de semana na base naval da Restinga de Marambaia, no Rio de Janeiro, mas decidiu antecipar a volta porque o Lula não consegue ficar longe do trabalho
O fato é esse: pessoas como Lula são chamadas de workaholics, que são pessoas viciadas em trabalho. Conciliação de Lula com militares incluiu articulação contra a proposta do PT. O presidente e o ministro da Defesa agiram para esfriar os ânimos do partido e evitaram embates após transição intrincada. E aí o Lula ele vem se entendendo cada vez mais com os militares e decidiu não ir pelo caminho do confronto. Isso tem dois lados. Por um lado, a gente vai deixando intocado o problema com os militares, porque sempre diante da força que eles têm e a necessidade de tocar o país, acaba havendo uma conciliação e não tomando as medidas que seriam necessárias, porque iria gerar uma crise. Então realmente é algo que no momento resolve o problema, mas no futuro pode dar problema de novo. Haddad e Gleisi medem forças de olho na sucessão de Lula. Na verdade, aqui a matéria diz que o Haddad e a Gleisi ambos teriam interesse aí na sucessão do presidente Lula lá em 2030. Não se sabe direito o que é que tem de verdade ou mentira nessa matéria, mas tá aí a versão que circula na política em Brasília. Vamos ver o que tem de verdade nisso futuramente. E veja só, o Ministério Público continua tendo abusos salariais absurdos. No Ceará, procuradores em dezembro tiraram até R$157 mil de salário. Não é admissível que um servidor público ganhe um salário desse, ainda mais em um país como o nosso. Isso precisa acabar e o Ministério Público precisa ser enquadrado. Isso é uma bofetada na cara de todos nós. E por fim, no governo Bolsonaro, sabe o que explodiu? O estelionato. Por que é que eu não me surpreendo? Pois eu posso me surpreender ainda mais, e você também, se souber que no meio militar também explodiu a prática do estelionato. Veja só, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023 revelou que o estelionato é uma das maiores tendências entre os criminosos do país, e nos últimos 5 anos o número de registros desse tipo de crime quadruplicou, e o problema foi mais sério ainda entre os militares. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like.